pluralismo de fontes. Por que eu estou levantando essa questão? Vou fazer o que Porque o que me interessa? O que me interessa é a absorção de políticas públicas. Estou imaginando eu como, não um filantropo, não um humanista, mas alguém que, sem cair aí no pieguismo, como alguém que deseja, né, a possibilidade de uma vida de partilha, em que eu não quero ser egoísta, né, e nesse sentido eu tenho a ideia de solidariedade, de compaixão. Como é que se organiza uma nação no qual a democracia seja um instrumento de proteção dessa condição de partilha social e econômica? Porque, até o momento, ela é um contributivo destrutivo. Isto é, no momento que você pode eleger, tal como nós o fazemos desde 1989, né, um conjunto de governantes que são a nossa escolha, essa escolha é aquela do domingo, certo? Em que você se envergonha de ver passar aquele conjunto. A questão é, não é que nós temos uma população que não sabe votar, né? Nós temos uma elite que não consegue, né, gerir uma nação de maneira como pode, por exemplo, a elite norte-americana fazê-lo, né? Sim. Os pais da pátria, nós temos o pai da pátria mais recente nosso. Padrastos da pátria. Exatamente. O que é o padrasto da pátria? E aqui é um cara que é uma elite que não cuida do país. É a elite mesquinha que a gente tem. E que o PT acabou assumindo no seu modo de ver de algum jeito. Eu acho que o PT, na realidade, ele é a face oportunista dessa elite que vendeu a imagem de que ia mudar o país e as estruturas de modo populista, roubando do mesmo jeito como se roubava antes, mas com um marketing de salvação nacional. Eu acho que o PT pegou historicamente ali a linha da final da ditadura, ele mordeu um nervo ali, que é um nervo que fala dessa vulnerabilidade do país social. Ele mordeu esse nervo e armou um partido em que, na verdade, funciona do mesmo jeito dos outros, certo? Igualzinho aos outros na sua dimensão fisiológica, mas que tem um objeto de marketing diferente, que é essa ideia de que ele representa a população, representa os pobres, é mais honesto, é mais justo, e nesse processo ele elencou inclusive muitas pessoas que tinham um desejo, inclusive verdadeiro, de causar algum tipo de transformação no país, e aí ficam sofrendo de alguma forma e tal. Então isso que eu quis dizer acho que o PT na mesa da última ceia dos padrastos, tem uma cadeira junto com todos os outros. Agora, se você observa aquilo que a gente chama, por exemplo, de políticas compensatórias, seja no Brasil, seja na América Latina, ou políticas sociais includentes, aquelas que fazem com que a gente não tenha a vitimação das pessoas. Eu gosto muito, quando Henrique Dussel, ele, em vez de usar a expressão excluídos, ele usa a expressão vítimas. Porque toda vez que você usa a expressão excluídos, você está até supondo que a pessoa possa partir por si mesmo, ou não deu para ela chegar, ou ela não quis entrar. Ele usa uma outra expressão que eu acho forte. Nós temos uma organização de vida que tem vítimas. E quando você trabalha com a noção de vítima e não excluído, você tem a percepção daquilo que é a autoria. Qual é a autoria? Aquilo que na América Latina, e várias vezes no Brasil, especialmente no governo Getúlio, uma parte do governo João Goulart, naquilo que ele pôde fazer, né, e mais recentemente, né, nos governos do PSDB e do PT, nós tivemos algumas coisas que foram chamadas de populistas. Mas populismo é o quê? É aquilo que tem políticas sociais ligadas ao movimento de redistribuição de renda, de inclusão social, ou o populismo é, como se usa no imaginário da fala norte-americana, todo governo que quer encantar por um messianismo, como a gente lembrava antes. Isto é, aquele governo da promessa. Mas se nós observamos, quando você olha a história, o canal pode até destrinchar um pouco isso. É o governo Getúlio, especialmente o segundo, né, não o primeiro, ele tem um nível de inclusão em relação a essa massa, né, desfavorecida no cotidiano, que é superior a outras políticas. Você se sente traído? Você se Em sente relação porque você sempre foi alguém ligado ao Desde PT. a origem eu fui ligado ao PT. Deixei de fazê-lo como filiação na última década em função de um movimento que retirou, por uma parte da prática, aquilo que era o original, né, do impulso, né? Isso não significa que o petismo, enquanto inspiração original, tenha desaparecido junto com a prática do partido PT em vários níveis. Há um petismo original que ainda está em várias pessoas que não estão no PT, várias delas. Assim como há uma social-democracia,
né, que é aquela que nasce no Brasil, que depois dá origem uma parte ao PSDB, que não é representada em parte dos governos do PSDB, mas que tem um impulso de união que às vezes você tenta mexer. O que eu tenho dificuldade é imaginar que todas as vezes que você dá um passo na política de inclusão social, isso é taxado de populismo, né? Se observa, se fala demais hoje, né? Não estou falando da Venezuela, né? Que é outro tipo de marcação, né? Que é um modo curioso, né? De uma ditadura mesclada com outras coisas, mas a ditadura que é aquela que se coloca como sendo a impossibilidade, né, de um outro modo de ação, de percepção, ela não é estranha à nossa história, nem nos nossos momentos de democracia. Eu acho duas coisas sobre o que você está dizendo, Cortella. Eu acho que as duas coisas, você perguntou o que é o populismo, acho que são duas coisas que se aproximam, mas necessariamente não são a mesma coisa. Eu posso sustentar políticas de inclusão social e não ser populista, e posso fazer críticas a políticas de inclusão social no sentido de que eu posso duvidar delas dizendo que você cria cidadãos dependentes, que passa do lugar da vítima para o lugar daquele que tem direito porque é vítima e, portanto, é bom ser vítima. E eu posso fazer essa crítica a políticas de inclusão social, não chamando elas de populista. Elas não são em si populistas, certo? Elas são fruto de uma compreensão de sociedade em que o Estado deve, ou ONGs, né? Mas falando do Estado, o Estado deve tomar atitudes para, de alguma forma, resgatar dívidas históricas. Para isso, eu tenho que aceitar o conceito de dívida histórica, tenho que aceitar o conceito de que o Estado deve fazer isso, tenho que circunscrever a noção de dívida histórica como um fato auto-evidente, eu tenho que aceitar a ideia de que existe um mecanismo racional de pagar essa dívida histórica através de políticas públicas que paguem ela para as vítimas e tal. Eu posso fazer uma crítica a essa ideia dizendo que, na realidade, isso se transforma no mercado de corrupção interna ao Estado, que uma burocracia vai ganhar dinheiro com isso, uma burocracia vai criar empecilhos ao próprio funcionamento do Estado, inclusive na ideia de resolver problemas das supostas vítimas históricas. Então, acho que uma coisa é esse universo que eu posso defender, entender o conceito, aceitando o conceito de dívida histórica e resgate da dívida, e posso criticar, não aceitando o conceito, ou achar que o mecanismo se transforma numa outra frente de mercado de tráfico de influência e tal. Populismo, eu acho que o populismo cruza com isso, que não é a mesma coisa, quando, por exemplo, o Lula se vende hoje como defensor dos mais fracos e oprimidos. Aí eu acho que ele está sendo um populista, porque ele está trabalhando como imagem pública de que ele é operário, de que ele venceu trabalhando pelo povo, de que ele representa uma preocupação social, quando na realidade o trajeto dele, que aparentemente vai se desvelando do ponto de vista da investigação, é de alguém que se aproveitou da máquina patrimonialista, que ganhou muito dinheiro com isso, assim como outros fizeram. Não estou dizendo que não tem mais gente que fez isso, mas eu acho que aí o populismo cruza com esse outro tema, que não é em si populista, você pode aceitar ou criticar em outra chave, mas aí cruza na hora que uma figura como Lula vai e quer se vender ainda como vítima da elite. Quer dizer, o Lula viveu melhor com a elite do que nós todos aqui. Ele partilha da elite muito mais do que nós todos. Qual que é o todos. truque dele das pessoas acharem que ele é o... Vou botar um historiador agora. Por que o Getúlio se matou? Porque, mais uma vez, as forças se reúnem contra o povo, não insultam a e não me dão o direito de resposta. República do Galeão de Curitiba. Mas você compara o Getúlio com o Lula? É possível uma comparação, mas é preciso fazer uma distinção para historiadores. O conceito de populismo é cada vez menos utilizado hoje em história, porque ele é uma construção de dois polos. De um lado, pensadores ligados aos partidos comunistas, que consideram o populismo uma estratégia conservadora em uma determinada etapa da construção do capitalismo, e, por outro lado, o pensamento liberal, que acha que toda política de saneamento financeiro pró-bancos é uma política de equilíbrio fiscal e toda política pró-população é populista. Então, que é uma construção ora comunista, ou marxista mais clássica, ora uma construção... saneamento. Exatamente. O Bolsa Família é populista. Então, Getúlio como um homem que tem as três condições do populismo clássico de Verfort: figura carismática, momento de crise,
transferência de população rural para urbana. Ou seja, ele se torna um coronel no momento que as classes não conseguem mais estabelecer o controle, nem cafeicultores oligarcas, nem a jovem Fiesp na década de 30. Então, sim, é populista nisso, mas o conceito de populista é um pouco problemático. Porque, como lembrou quando esse oportunismo, eu diria que é realismo. Em determinados momentos, a Fiesp precisou do Estado, ou para substituir importações, ou para criar Instituto do Açúcar, do álcool, do pinhão, do sal, ou para reprimir movimentos sociais. Quando ela precisou, ela defendeu ditadura. Quando ela não precisou, ela voltou à tradição liberal. Menos impostos, mais riqueza, mais circulação. Isso não é exatamente oportunismo, mas é um senso de realidade. O problema é o idealismo. O socialismo que o Pondé atacou antes como incapaz de resolver os problemas, ele tem um poder imagético fundamental. Ele é uma utopia. E tudo que aposta no melhor do ser humano, como um projeto utópico e não distópico, ele é maravilhosamente magnético. Mas daí, no final é uma ilusão. O problema é que a utopia tende a ser uma maneira de corrigir o real, como Thomas More quando inventou a palavra, ou a Cidade do Sol do Campanella, e se transforma em distopia. E o capitalismo liberal, quando Adam Smith estabelece uma teoria, ele é absolutamente anti-utópico. Ele diz, padeiro, Adam Smith, não acordou cedo pelo meu bem-estar. E eu não vou comprar o pão pelo bem-estar deles. O egoísmo do padeiro e o meu se juntaram para produzir um bom pão. Uma boa padaria. Uma boa padaria. Então, apostando no pior do ser humano, o capitalismo tem sido notável. O pior, quer dizer, inclusive criando a ideia... E o socialismo aposta, às vezes, no melhor do ser humano Eu acho que o socialismo ele aposta no melhor do ser humano, mas ele ainda é mais fraco do que o cristianismo. Porque o cristianismo, enquanto utopia, enquanto crítica social, herdada do hebraísmo judaico, que já era uma crítica social, o cristianismo ainda tem uma dialética interior que tem noção como pecado, vergonha. O socialismo ele faz uma grande jogada que é o seguinte: o mal está todo fora de mim. Está na estrutura do capital. O capital é o único que tem a letra escarlate agora. O capital é o mal, a elite é a má, o Estado é o mal e eu sou vítima. E aí, nessa medida, eu acho que o socialismo é uma utopia ainda mais atraente e mais magnética do que a utopia cristã. E aí dá errado, né? Mas essa percepção do Adam Smith, na Riqueza das Nações, ela é uma construção utópica também. Não, ela não é uma distopia no sentido original. Eu acho que no sentido que Adam Smith escreveu, sim. Mas o capitalismo pressupõe que, talvez uma questão utópica, de que vai vencer quem for o mais capaz. E isto traz para o indivíduo a responsabilidade. O socialismo vai dizer que vai vencer o que for mais justo. E o cristianismo vai dizer que, vencendo ou não, quem vai decidir é um tribunal de alçada além. É o STF transcendental. Se você olha, pegar o lema clássico do anarquismo, vou pegar a experiência da colônia Sicília no estado meu, no Paraná. Foi esmagada pelas forças, né, da elite. O lema de cada um, segundo a sua capacidade e para cada um de acordo com a sua necessidade. Esse lema é discordável? Veja, aí eu vou lhe É discordável? Não, você acha? Sim, de cada um de acordo com a sua possibilidade ou capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Assim, eu tenho uma residente no MIS, naquele meu projeto lá já de 5 anos, que a gente escolhe lá 4 e tal. O projeto dessa menina é um projeto de fazer um documentário em cima de ateliês em rede e coletivos. E ela migrou o projeto de pesquisa do porquê que nenhum deles dá certo. Por quê? Porque na hora que cada um na sua medida, cada um na sua necessidade, hoje eu não posso pagar a minha parte da conta de luz, porque não sei o quê. Amanhã o outro não pode fazer aquilo. Então eu acho que há um erro na fonte, por isso que eu brigo tanto com Rousseau, há um erro que alimenta todas as utopias socialistas, é o erro da compreensão do